Bom dia, meus irmãos. A paz de Jesus a todos, que a paz seja com vocês. Estou aqui para apresentar um devocional daquilo que eu acredito que Deus tem compartilhado comigo nesses dias. Esse período de confinamento tem me levado a refletir sobre algumas coisas, e junto com o livro que eu estou lendo, que eu vou apresentar para vocês, e eu vou tentar trazer para vocês hoje sobre a dádiva da inutilidade. Estamos num período de confinamento, estamos num período de diminuição das nossas tarefas. Muitos pararam totalmente, alguns estão trabalhando parcialmente. Eu, por exemplo, tenho dado uma aula online, os outros alunos pararam totalmente, as academias fecharam. E essa é a realidade de quase toda a população brasileira, né, em alguns desses cenários. E nós somos confrontados nesses períodos com uma crença muito comum na nossa sociedade contemporânea de que se não estamos produzindo, somos inúteis. Essa é uma crença muito difundida, às vezes não falada abertamente, mas nas entrelinhas das brincadeiras, das conversas, isso é muito perceptível. E o homem contemporâneo, isso é uma percepção de muitos pensadores, muitos teólogos, o homem contemporâneo tem colocado o fazer à frente do ser. Então é muito comum quando se pergunta a uma pessoa, quem é você? A resposta geralmente é algo que ela faz. Geralmente as pessoas falam, eu sou médico, eu sou ortopedista, eu sou mecânico, eu sou algo que ela faz. Geralmente a resposta não é, eu sou Bruno Pedrosa, filho do Eli e da Rosângela, marido da Lídia e pai da Tabita, e filho de Jesus, primeiramente, né? Filho do Deus Pai Todo-Poderoso. Geralmente a nossa identidade não é construída em cima disso, mas em cima do que a gente faz. E tem surgido também muitas piadinhas nas redes sociais, nesse período de confinamento. Alguns têm dito, eu não aguento mais a minha esposa. Outros têm clamado para a volta da economia, né? O Brasil não pode parar. E eu fico pensando, o que está por trás de tudo isso? Dessas piadas, dessas manifestações, o que está por trás de tudo isso? É uma brincadeira de fato? É um desejo genuíno de cuidado da família? Ou são outros interesses? Ou são outras realidades? E surge um paradoxo nesse período. No meu entendimento, surge um paradoxo. Nós temos tido a dádiva de ser inúteis por um período. E isso deve nos fazer refletir, isso deve nos fazer pensar um pouco sobre a nossa existência, sobre quem somos, sobre de onde nós viemos, sobre por que estamos aqui e sobre para onde vamos. Essas são as 3 perguntas básicas da existência humana, da filosofia, da teologia. E esse período deve nos fazer refletir sobre isso, sobre a nossa essência mais profunda, sobre quem somos nós. Quem é o Bruno? Quem é você? Por que você existe? E o fazer faz parte da nossa essência, só que ele não é tudo. E geralmente na nossa sociedade o fazer tem tomado a totalidade do nosso ser, da nossa essência. E isso é um problema. O nosso cônjuge, a pessoa com quem escolhemos casar, ela deve ser a pessoa mais agradável de se conviver. E não aquela que nos enlouquece com 2 semanas, 3 semanas de convívio mais intenso. Então talvez estamos tão acostumados a ficar o dia inteiro fora, a trabalhar fora, a conversar com o nosso cônjuge só pelo WhatsApp, que quando somos confrontados com um período de confinamento e precisamos conviver com essa pessoa um período maior do que estamos acostumados,
vem à tona aquilo que não deveria, aquela falsidade talvez que vivemos no dia a dia. Então o nosso cônjuge, ele deve ser a pessoa mais agradável de se conviver, a pessoa mais desejável de se conviver, porque foi a pessoa que nós escolhemos passar pelo resto das nossas vidas. E o desejo de voltar à economia deve ser um desejo pautado num cuidado genuíno com a família, com as nossas necessidades, que de fato existem. Eu não estou negando essa realidade. A questão é que muitas pessoas podem estar desejando a volta do trabalho, não porque precisam de suprimentos para a vida, mas porque não aguentam ficar parados, mas porque não suportam a inutilidade, não suportam passar tempo inútil, entre aspas, com a sua família. Tempo em que não esteja produzindo algo, tempo em que não esteja na correria, que é uma palavra muito comum nos nossos dias. Nós devemos cuidar da nossa família, nós devemos procurar meios para cuidar da nossa família. Óbvio, ninguém nega isso. A questão é, o que eu estou tentando buscar e fazer com que nós reflitamos o que está por trás dessas piadas, o que está por trás desse desejo de volta da economia. Pode de fato ser piadas, brincadeiras, pode ser de fato desejos genuínos de cuidado com a família, né? O desejo de trabalhar, porém pode não ser também. É isso que eu quero que a gente reflita nesses dias. E esse livro que eu estou lendo, ele chama, esse livro, do Henry Nouwen, chama Formação Espiritual. É um padre e é um livro muito interessante. Ele trabalha muito a questão do ser interior, muito a questão do coração, que é o que nós temos tratado na nossa comunidade, na Pão da Vida. E ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte: o mundo diz que você é inútil se não está produzindo. Mas Jesus diz: venha e passe um tempo inútil comigo. Uma árvore só consegue ser bela se nos dar sombra. Uma árvore só consegue ser bela e nos dar sombra se for inútil. Se fosse útil, já teria virado cadeia. Então ele conta, no início de um capítulo, ele conta uma história da árvore que só consegue ser se ela for inútil. Se ela fosse útil, ela já teria sido cortada e virado uma cadeira. Então aproveite esse período de confinamento, aproveite esse período de inutilidade, aproveite esse período em que as nossas tarefas, o nosso ativismo tem sido refreado, às vezes contra a nossa vontade, para pensar quem você é, para pensar sobre seus pensamentos mais profundos, para pensar sobre a sua essência, para pensar por que você existe, por que você está aqui, o que você está fazendo da sua vida, por que você faz o que faz, o que te levou a fazer aquilo que você faz no seu trabalho, o que te levou a estudar aquilo que você estuda. Repense no seu excesso de atividades, repense no seu estresse, repense nos seus problemas psicológicos. Por que disso tudo? O que está por trás disso tudo? Está por trás de um vazio existencial que a gente só consegue preencher com atividades? Ou tem causas genuínas? Ou tem problemas genuínos? Será que esse excesso de atividade não tem a ver com padrões elevados demais que queremos viver? Padrões de vida? Porque muitas pessoas têm se martirizado com altos padrões de vida. As pessoas iludidas pelas propagandas, onde tem pessoas muito felizes, com padrões de vidas muito altos, e tem buscado padrões de vida muito elevados e tem se martirizado com isso. Tem se martirizado, porque ela faz dívidas cada vez maiores, tem padrões de vidas cada vez maior para se manter
E para manter padrões de vida cada vez mais altos, elas precisam trabalhar cada vez mais. E regredir é algo, às vezes, impensável. Então ela precisa trabalhar cada vez mais para manter os seus padrões, para manter o seu padrão elevado. Então repense sobre isso. Repense sobre sobre o que você faz e por que você faz. E uma frase que me marcou muito de um autor que eu não lembro onde eu ouvi, ele disse o seguinte: Jesus era filho amado antes de começar o seu trabalho. Em Mateus capítulo 3, verso 17, diz o seguinte: eis que uma voz veio dos céus e dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso está em Mateus capítulo 3, antes de Mateus capítulo 4, onde Jesus é tentado tentado no deserto. E após a sua tentação, somente após isso, ele inicia o seu ministério. Em Mateus capítulo 4, verso 12, Jesus começa o seu ministério. Então Jesus era filho amado do Pai antes de começar a fazer alguma coisa. Então essa é uma realidade muito profunda, essa é uma realidade muito maravilhosa. E nós precisamos entender isso esses dias. Nós não podemos cair no ativismo. Nós não podemos colocar o fazer à frente do ser. Que isso seja uma realidade em nós. E só depois que a gente entender isso, que nós vamos conseguir fazer de fato aquilo que nós somos chamados para fazer. Só depois de entendermos que o nosso valor não está no que fazemos, é que vamos conseguir fazer aquilo que o Pai nos chamou para fazer. Porque enquanto o fazer pautar a nossa existência, nós vamos fazer coisas com propósitos totalmente fora do padrão de Deus, da lei de Deus, daquilo que Deus propõe para nós como seres humanos. Nós vamos escolher profissões que nos dão status, vamos escolher profissões que nos dão um retorno financeiro que a gente almeja e que às vezes estão muito acima do que aquilo que a Bíblia e que Jesus nos ensina para nós, uma vida de dignidade, uma vida de simplicidade. Então precisamos entender que nós somos antes de fazermos alguma coisa. Somos filhos amados do Pai. Fomos adotados por Ele. Fomos chamados para ser gente. Como Carlos Queiroz diz no livro Ser é o Bastante, ser é o bastante. Não precisamos fazer nada. E depois de entendermos isso, isso não é um chamado à passividade, à preguiça, não. Depois que entendermos que ser é o bastante, aí sim nós conseguiremos olhar para dentro de nós, conhecer a nós mesmos, e conhecendo o mais profundo do nosso ser, nós vamos encontrar quem nos fez, porque Ele nos deu a nossa identidade, Ele fez a nossa essência, e quando a gente encontrar com o nosso Pai, nós vamos saber quem somos e automaticamente vamos saber o que temos que fazer. Então que nesses dias você aproveite a dádiva de ser inútil para refletir sobre esses pontos. E a minha oração é que cada um de nós consigamos parar, consigamos organizar nossa vida e nos preparar para aquilo que está por vir, para os últimos dias. Eu acredito que nós já estamos nos últimos dias, se aproximam cada vez mais. Então essa é a minha oração para todos nós hoje. Que Deus abençoe você, que Deus te dê paz, a paz que excede em todo o entendimento, habite dentro de você, no seu lar, e que nós consigamos ser, simplesmente ser. Deus abençoe, em nome de Jesus.